Zezinho, faça as honras da casa. É isso aí, nós vamos agora comentar essa lei que o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional e a gente vamos debater. E mais duas pessoas que conhecedora, né, desse tema, porque acompanha de perto. E agora? São mais de... Daniel vai falar com propriedade, mas são mais de 1.000 famílias que estão ali já com benfeitorias. E aí, quem paga essa conta? O Estado paga essa conta? O Estado pode pagar essa conta? Então, Caldeira, nós vamos fazer esse debate aí, porque o Estado não aguenta. O Estado tem que fazer os investimentos, mas é a hora de todos sentar e ver de que maneira vai resolver esse imbróglio. Olha, muito bem, essas unidades de conservação foram criadas no final do governo Confúcio Moura. Logo em seguida, assumiu Daniel Pereira. E aí, Daniel? Você acha que essa decisão judicial, decretando essa lei inconstitucional, tem razão de ser? O Caldeira, eu como formado em Direito e advogado habilitado, decisão judicial a gente não comenta, a gente dela recorre, e é isso que tem que ser feito, né? Eu acho que existe alguns aspectos aí que são relevantes, que tem que ser analisado, mas só discutir a decisão judicial não vai modificá-la, né? E discutir se ela é certa, se ela está errada, não vai modificar. Até porque a argumentação que o Ministério Público utilizou é a argumentação de que a forma como foi feito a extinção das reservas não foi a forma mais adequada, né? E existem outros fatores que são relevantes, que eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de trazer aqui a conhecimento da população, que eu acredito que são mais relevantes como interesse público. O Zezinho já começou a perguntar quem é que vai pagar a conta, e existe uma conta muito grande aí para ser paga, e quem vai pagar é o contribuinte. E eu acredito que se a gente fizer a discussão da forma certa, com conteúdo adequado, da maneira adequada, o Tribunal de Justiça, que é formado por homens conscientes, não só das suas responsabilidades jurídicas, mas também da sua responsabilidade como cidadão, o próprio Ministério Público pode compreender isso de uma maneira diferente, né? O governo do Estado tem que cumprir a sua parte também, no fazer a defesa disso com muita clareza, a Assembleia Legislativa. Eu acho que é tudo uma questão de bom senso, né? Não tem, vocês vão perceber aqui ao longo do programa, que o que foi feito foi algo, no mínimo, altamente questionável, né? A gente vai ter oportunidade, inclusive, de fazer uma retrospectiva, vamos dizer assim, para que a gente possa chegar até o dia de hoje, para que o cidadão que está em casa, a cidadã que está em casa, possa entender exatamente o que aconteceu e qual o desdobramento disso daqui para frente se não for modificado. Olha, muito bem. Jesuíno, eu lembro que você, quando estava no mandato de deputado, você é um dos caras que ia para a votação mais consciente do que você estava votando. Você analisava o projeto de lei, você via a legalidade dele, se era constitucional ou se não era, tá? Mas o certo é que veio essa decisão agora, e eu queria que você avaliasse principalmente ônus e bônus dessa decisão. Na verdade, tem que dizer que a Lei Complementar 999, ela nasceu somente para extinguir a reserva, né, do soldado da borracha. Todavia, entretanto, deputados que têm lá conhecimento na parte florestal, que defende essa área, né, mais complexa, levantaram a possibilidade nesse projeto, que tinha pertinência temática, de extinguir também mais 10 reservas e outros, né? Analisando o contexto, então, no aspecto formal, constitucional, da época, vi que não havia nenhum problema. O Ministério Público assenta, inclusive, nessa ADI, que ele comenta que no início era só uma, mas depois foi emendada pelos deputados mais 10. E como não foi feito os impactos, estudos de viabilidade, uma série de outros fatores, eles conseguiram convencer os desembargadores, como bem disse o governador, advogado também que conhece dessa matéria, de governador, tem toda essa expertise no aspecto legal, que foi deputado estadual também. Cabe agora à Assembleia Legislativa fazer os recursos cabíveis, se também quiser.
Na maioria das vezes a Assembleia ele não recorre e fica ali mesmo no Tribunal de Justiça. Agora, os aspectos mais profundos desse tema tem que ser avaliado, tem que ser analisado. E agora, como fica? As pessoas que estão nessa área, como fica? Vai ser o que? Indenizado? Exatamente. Ou vai ser reintegrado? Penso eu que tem que ser feito um debate, chamando todos os atores aí principais para tentar achar um meio termo. Porque, caso contrário, muitos serão prejudicados. Zezinho, recentemente, eu acho que foi essa semana agora, eu li uma matéria nos sites aqui de um encontro do presidente da Assembleia, Alex Redano, justamente com os soldados da borracha, né? Será que já estavam tratando desse assunto? Olha, essa semana, na terça-feira, eu já vi, eu não sei, já vi discussões de como agora, eu acredito que parece que vão enviar outra lei, parece que vão buscar um caminho. Mas a discussão, ela tem que ser ampla. Agora, o presidente da Assembleia, juntamente aqui também com Daniel Pereira, que é conhecedor, que foi uma lei, na verdade, lá atrás também debatida. Teve o decreto. Quem fez o decreto? O ex-governador Confúcio Moura. E aí? Mas, na verdade, é que chegou a conta. Agora tem que resolver. E, para resolver, tem que todos os atores sentar e buscar uma saída. O local e o palco dessa discussão é a Assembleia Legislativa, junto com o Tribunal de Justiça, e buscar de maneira que a população, aqueles que estão lá já na posse da terra, que já estão ali trabalhando há muitos anos, não possa ser prejudicado. E o Estado também não tem dinheiro para ter esse desembolso. É muito dinheiro, você gastar mais de 1 milhão. É o orçamento, como diz bem o ex-governador Daniel Pereira, da SEDAM durante quanto tempo, Daniel, você falou para mim? 15 anos. Imagine, um orçamento de uma secretaria durante 15 anos. Para pagar essa indenização? A indenização é mais de 1 milhão. Pode, aprofunde. Posso fazer uma retrospectiva? Vamos lá. Eu acho que é interessante, até para quem está em casa, porque senão ele vai acabar não entendendo o que nós estamos falando. Né? No mês de março de 2018, o governador Confúcio Moura criou, por decreto, a legislação assim permite, ele criou 11 áreas de naturezas diversas de preservação. Né? 10 dessas áreas eram criadas em cima de áreas públicas, e uma dessas áreas foi criada em cima de uma área privada, né? Que é essa que nós estamos falando aqui, que é uma região conhecida aqui entre o município de Porto Velho e o município de Cujubim, conhecido como Soldado da Borracha. Das 10 que foram criados, nós só tínhamos problemas, vamos dizer assim, demandas de discussão em cima de 2 áreas. Uma área que fica lá no município de Costa Marques e a outra que fica no município, se não me falha a memória, o deputado pode me ajudar, no município de São Francisco. É uma área pública, mas dentro dessa área pública nós tínhamos alguns moradores. Aliás, nós temos alguns moradores porque eles estão lá. Qual é a situação desses moradores? São famílias de trabalhadores rurais que vivem nessa área, embora pública, há mais de 20, 30 anos. Né? A primeira situação que salta aos olhos e nos preocupa é essa. Por quê? Eu sou egresso, sou filho, neto e bisneto de trabalhador rural, e é muito difícil a vida de um trabalhador rural. Então, uma família que está lá no campo, que está trabalhando, que está produzindo, de uma área que até então não era área, que não tinha nenhum ato proibitivo de você estar lá, não foi a forma politicamente mais adequada para você tratar essa situação. Essa é a primeira observação que a gente faz. Agora, quando a gente vem para cima da área conhecida como Soldado da Borracha, aí a coisa desanda. Né? A maior demanda que o estado de Rondônia tem, a maior demanda econômica e social que nós temos é a regularização fundiária. Nós temos aproximadamente umas 120 mil propriedades que precisam ser regularizadas. Por uma série de fatores que não é objetivo desse programa, elas não são regularizadas. Então, a primeira contradição que nós temos é você, em um estado que busca a regularização fundiária, você criar uma reserva, criando restrição de uso em cima de uma área que está documentada há muito tempo. Essa área do Soldado da Borracha, elas são de herdeiros dos nossos
grandes soldados da borracha que serviram o país entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e essas famílias receberam os seus títulos lá nos anos 80. Tem título de 81, tem título de 82. Esses títulos foram todos registrados em cartório, foram todos transformados, né, em propriedades com devido risco, de acordo com a legislação, fizeram os devidos pagamentos, ou seja, são propriedades particulares de fato e de direito, né? O que significa isso? Algumas dessas pessoas, inclusive, pegaram as suas propriedades, fizeram financiamentos bancários ou para fazer plano de manejo, né, que é uma área muito rica em madeira, ou para exploração agro-silvo-pastoril, né? Então, o resumo nós temos mais de 700 propriedades ali dentro. Assim que eu assumi o governo, eu fui procurado por um grupo, né, de pessoas que estão nessa região. Eu recomendei um estudo para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente para verificar qual era a realidade da região. E aí o próprio INCRA emitiu para nós uma certidão dizendo a quantidade de lotes documentados que nós temos ali dentro. E aí nós temos uma questão social, nós temos uma questão econômica e nós temos uma questão racional. Por que eu vou criar, num estado que precisa promover a regularização fundiária, por que eu vou criar uma reserva com restrição de exploração em cima exatamente de uma área totalmente documentada há quase 40 anos, como é o caso dessa área? Mas o problema principal, se fosse só isso, já era o suficiente para a gente rever esse ato administrativo. E por quê? Porque esse ato administrativo causa prejuízo direto a pessoas que estão lá dentro, que investiram lá e que trabalharam. Isso é o primeiro motivo. Mas a grande situação que tem que ser colocada é qual é a forma de fazer isso. Porque a nossa legislação ambiental, ela adota um princípio que você precisa, para refazer um ato administrativo anterior, você sempre precisa de um ato de força que esteja acima do nível dela. Ou seja, eu posso criar uma reserva como foi criada por decreto, mas eu não posso revogar simplesmente o decreto e tornar sem validade o decreto anterior. Então eu tive que pegar e mandar um projeto para a Assembleia Legislativa. Eu, Daniel Pereira, naquele momento governador, eu mandei o projeto, o deputado já abordou isso única e exclusivamente para excluir, né, para deixar de existir essa unidade de preservação lá em cima dessas propriedades particulares. Só que a Assembleia, e já foi, aconteceu uma Assembleia, a meu ver, agiu errado nesse negócio, porque ela misturou as coisas. A gente poderia ter continuado discutindo os problemas das outras unidades, mas fazendo isso de forma adequada, né? Até porque o problema não era para todas as 10 unidades, nós tínhamos só 2 unidades que tinha pessoas morando dentro dela. Por exemplo, pegar uma areazinha pequenininha lá no Colégio Abaitará, lá em Pimenta Bueno, e transformar numa reserva. Não tem nenhuma restrição com aquilo. Você pegar a Fazenda Paudoli, que não tem ninguém morando lá dentro, e transformar aquilo lá numa unidade de preservação permanente, não tem nenhum tipo de problema, não tem demanda social lá dentro. Você pegar a Ilha das Flores, que foi uma área doada para o Estado, e transformar aquilo numa unidade de conservação permanente, é um gesto de aplauso. Agora, o mesmo não se dá com relação a essa localidade, que poderia ter sido feito parcial, preservando as pessoas que estão morando lá dentro e criando a área de preservação na outra, e aí inadmissível é você criar uma unidade de conservação em cima dessa localidade que nós chamamos de Soldado da Borracha. E aí os números que o Zezinho está falando, que o Caldeira está falando, que o deputado abordaram é o seguinte: eu posso criar uma unidade lá, esse ato jurídico pode ser considerado perfeito? Pode, eu posso criar unidade lá. Só que as pessoas que moram lá dentro têm direito com relação à sua propriedade. E cada uma dessas pessoas vão mover ações judiciais contra o Estado de Rondônia, e é uma matéria pacífica, não existe nenhum tipo do Estado fazer a defesa, e o Estado vai ter que indenizar essas pessoas. Eu já citei em outros momentos pelo menos 5 problemas que o Estado de Rondônia tem. O Estado tem uma dívida que vai pagar ainda durante muito tempo, da dívida pública do Estado, que envolve o Beron. Nós temos aí precatórios a serem pagos, né? Nós temos aí a CAERD, que vai virar um passivo também para o Estado. Então, nós temos aí meia dúzia de problemas para o Estado administrar. E esse da Soldado da Borracha vai ser mais um passivo. Eu não sei quem vai ser o próximo governador que vem aí pela frente. Agora, uma coisa eu tenho certeza: quem vai pagar a conta é o contribuinte do Estado de Rondônia. E não tem lógica, não é racional você gastar aproximadamente R$1 bilhão para criar uma unidade a mais, sendo que o Estado não dá conta de cuidar das unidades que ele já tem. Só para terminar aqui, para o cidadão entender muito bem o que eu estou falando, o orçamento da SEDAM, no momento que nós discutimos essa
lei girava em torno de 70 milhões de reais ao ano. Então, por isso que a gente está falando que só a indenização dessas pessoas lá dentro, a valor de hoje, dá 15 vezes o orçamento da SEDAM. Aí eu pergunto para o cidadão e para o contribuinte, não é muito mais racional eu pegar o dinheiro que eu já tenho da SEDAM, voltar os olhos para as reservas que nós temos há mais de 30 anos, que a gente não está dando conta de cuidar delas e ter uma política mais efetiva e mais eficiente para cuidar dessas reservas, do que ficar criando uma nova reserva que a gente só vai aumentar a despesa, aumentar a responsabilidade para o contribuinte. E garanto para os senhores o seguinte, ninguém vai dar conta de cuidar dessa reserva também. Eu já disse num outro programa e repito aqui. Se aonde o Estado tinha reserva legal criado, ele nunca deu conta de tirar as pessoas que entrou de forma inadequada, de forma ilegal lá, eu imagino agora que moral o Estado vai ter para mandar alguém, tirar alguém lá de dentro de uma área que é dele, que é propriedade do cara, sem antes poder pegar e indenizá-lo. Então, esse é o grande debate e o grande problema que foi criado nessa questão do soldado da borracha. Muito bem. Tá aí, é bem explanado aí. Zezinho, eu sei que você já quer trazer o merchan da Prontocord, mas vamos logo dar o boa noite do Bispo, que já está aqui com a gente também. Bispo, boa noite. Por educação, eu posso também dar boa noite ao Bispo? Claro, com certeza. Fico muito feliz de tê-lo aqui na bancada. Obrigado, Daniel. Boa noite, meu querido governador Daniel, eterno governador, Zezinho Santos, boa noite, Caldeira, que tão amigavelmente vem substituir aqui o Edivaldo Soares. Também boa noite ao meu deputado Boabide, né? Meu querido. Deixa eu falar com vocês a respeito. Boa noite você, né? Você que está em casa, você que tem a paciência de nos assistir toda noite. Boa noite ao pessoal que está nos assistindo aí. Bom, falando de reserva, eu sou super a favor da natureza, gente. Olha, pensa num cara que não tem coragem de jogar uma semente de mamão fora. Eu separo toda a semente de mamão, de abóbora e saio semeando por aí. Planto tudo quanto é lugar. Eu amo o verde, eu amo a natureza, mas eu tenho certeza o seguinte, existe a natureza, existe o desenvolvimento. Tem coisas que são boas e tem coisas que prejudicam. Eu tenho que preservar enquanto a coisa é totalitária, está tudo certinho. Agora, depois que já houve desmatamento, depois que as pessoas já trabalharam, aí que vai falar, bom, gente, a gente vai parar com esse Brasil atrasado, né? Ou não é sim ou não. A gente precisa parar com essas coisas e tomar uma decisão hoje, daqui 5 minutos muda tudo, faz uma lei para as eleições do pessoal aí, dos vereadores, os prefeitos, e depois muda completamente essa lei para os deputados, para os senadores. É muito complicado. O Brasil precisa parar com essas coisas. Isso é coisa de republiqueta. Toda hora quer mudar tudo. Nós vamos ter um segmento. Então, se houve já a mudança, já tem gente trabalhando a terra, eu acho que eu sou até a favor das matas ciliares, ali beirando os rios, beirando os riachos, pelo menos uns 50, 100 metros em torno dos riachos, dos igarapés. Eu acho que tem que ser obrigado a ter mata ciliar. Porém, fora isso, gente, nós temos que plantar, nós temos que cuidar. Nós não estamos falando da floresta amazônica, nós estamos falando da Amazônia Legal, que infelizmente já foi desmatada, já foi tirada toda a madeira lá, né? E a gente precisa olhar para isso. São famílias que trabalham, não é uma terra devoluta, não é uma terra perdida, não é uma terra que está lá crescendo capim, é uma terra que as pessoas trabalham, ganham o seu dinheiro e ajudam o agronegócio aqui tanto do nosso município de Porto Velho, como do nosso grande estado de Rondônia.